Fala, turma, como é que vocês estão? Iniciando hoje aqui o Papo Franco, um podcast da Associação de Jovens Empresários de Caxias, em realização junto com o Bradocast Studios. Vamos iniciar esse projeto hoje, falar um pouco também quem sou eu, apresentar. Eu sou o Franco Ciuato, atual presidente da Associação de Jovens Empresários aqui de Caxias do Sul. E esse projeto já faz um tempinho que já era para ter startado e agora nós pegamos na época certa para começar entrevistando todos os candidatos à prefeitura aqui de Caxias do Sul. Agradecer os nossos patrocinadores, V12 Veículos Especiais, V12 Motorhomes, Ciuato Imóveis e o Bradocast Studios, que está nos ajudando nessa causa aí para realizar essa parceria. Vamos começar hoje com o Felipe Gremelmaier, formado em Direito, pós em Administração Pública e Gestão de Cidades, mestrado em Turismo e Hospitalidade, né, Felipe? Vereador por 5 mandatos, ex-secretário de Esporte e Lazer de Caxias do Sul e ex-secretário de Governo, juntamente com o seu vice, Michel Piloneto, graduado em Direito, acadêmico em Administração, empreendedor desde os 25 anos e presidente do PSD em Caxias do Sul. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Vamos começar já com a primeira pergunta aqui para vocês. Quais são suas propostas para incentivar o empreendedorismo local, especialmente para pequenas e médias empresas? Bom, primeiro, Franco, quero te agradecer por ter nos convidado. Me sinto muito à vontade de poder estar aqui com o Michel, nosso parceiro de eleição, de luta, de campanha, de acreditar numa cidade diferente. Então, uma alegria poder estar aqui junto com o Michel. Acho que é a primeira oportunidade que nós temos de estar junto num movimento desses. Legal, quero te agradecer e te desejar sucesso, inclusive, Franco, nesse movimento que tu está criando aqui agora, junto com a AGE e por todo o teu trabalho à frente da AGE nesses últimos anos que eu tenho acompanhado e sei da tua dedicação. Cara, com relação ao incentivo, eu tenho certeza que o município precisa cada vez mais ser parceiro das empresas. Nós precisamos cada vez fomentar mais, porque nós temos em Caxias do Sul algumas boas condições, né? Nós temos boas condições, se nós pegarmos a questão da água, do esgoto, dos atrativos que Caxias do Sul pode ter para os empresários estarem aqui, mas também nós temos diversas deficiências. Nós temos diversas deficiências e que a gente hoje, infelizmente, não tá explorando, principalmente para manutenção das empresas em Caxias do Sul e para atração de novas empresas em Caxias do Sul. Uhum. Né? Nós estamos localizados num ponto geográfico do estado do Rio Grande do Sul que ele é diferenciado. Nós estamos a 100 quilômetros da capital. Nós estamos ao lado da região das Hortênsias, ao lado da região dos Vinhedos, muito próximo dos Campos de Cima da Serra, a 160 quilômetros do litoral. Então, a nossa localização geográfica dentro do estado do Rio Grande do Sul é muito boa, porém nós temos diversas deficiências. Sejam elas rodoviárias, né? A gente sabe o impacto que isso tem para a indústria, sejam elas aéreas, e a gente vai trabalhar muito para que o aeroporto de Vila Oliva se torne realidade, porque eu tenho inclusive chamado de linha do desenvolvimento, que é o Polo Caxias do Sul com o aeroporto de Vila Oliva e o Porto de Arroio do Sal. Sim. Então, isso tudo pode ser um diferencial para a cidade, para a atração de empresas, mas o município tem que incentivar. E nós somos totalmente desfavoráveis a cidades inteligentes, cidades resilientes, a aproximação do município com as entidades que fazem o desenvolvimento acontecer, e é o caso da AGE, é o caso da SIC, é o caso do MOB, é o caso enfim, das diversas entidades de Caxias do Sul que trabalham essa questão. O município tem que incentivar. Nós somos favoráveis, inclusive, à criação de um condomínio industrial nas proximidades do novo aeroporto de Vila Oliva. Perfeito. Isso é fundamental para que a empresa se desenvolva. O município tem que ser parceiro na qualificação da mão de obra também, porque hoje nós temos em várias empresas vagas de emprego sobrando, né? Só que nós precisamos qualificar essas pessoas para que elas possam atender a necessidade do mercado. Então, nós vamos valorizar muito isso também, a qualificação. Além, né, de evoluir. Caxias do Sul precisa evoluir, a indústria é muito evoluída e o setor público precisa dar agilidade para que essas empresas possam crescer e se desenvolver e, consequentemente, gerar emprego e renda. Temos outros pontos que a gente acredita que são fundamentais nesse processo todo, entre eles, que é o incentivo à ocupação de prédios históricos, porque ele pode gerar, né, um grande número de emprego e renda
para a cidade de Caxias do Sul e, consequentemente, vai ter um retorno muito positivo para a cidade. Então, no nosso plano de governo, no meio do Michel, está também o incentivo à ocupação de prédios históricos, porque a gente sabe que diversas empresas de Caxias do Sul poderiam estar em prédios históricos, têm interesse, inclusive, só que a manutenção, né, é muito difícil, ela é cara, por isso que o município precisa incentivar essas ocupações. Então, inicialmente, são algumas das nossas defesas com relação a essa tua primeira pergunta. Não, perfeito, né, Felipe? A gente vê na questão de vagas em abertos em Caxias e a questão de não tem em roda de conversa, café que a gente senta entre empresários, gestores, que não estão precisando de gente qualificada, né? Currículos, a gente recebe diversos currículos e praticamente alguns até, vamos dizer assim, em branco, né? Tem o nome da pessoa, endereço e praticamente poucas oportunidades assim que tiveram. Então, eu acho que é um ponto bem importante que tu colocou. Questão da ocupação dos prédios também, né? A gente viu como funcionou em outras cidades, né? Eu acho que é um exemplo bacana a ser seguido, né? E até por uma questão de beleza da cidade, né? A gente tem uma cidade histórica. Impacta no turismo, né? Exatamente. Vai impactar no turismo, o prédio histórico. Que tu vai em outras cidades que são históricas, tu vê os prédios restaurados, bonitos, pintados e ocupados, né? Com cafés, restaurantes, eu acho que isso também é bem importante, bem colocado. Posso só concluir? Claro, para deixar... a gente tem como fundamental também a simplificação de procedimentos, tá? Sejam eles no urbanismo, no meio ambiente, nas mais variadas secretarias que têm esse contato direto com o empreendedor. A gente entende também a importância da simplificação de procedimentos, porque vai dar celeridade, vai dar agilidade e vai tornar a cidade mais atrativa. Então, nós temos exemplos disso. Nós temos um exemplo da Agência de Desenvolvimento de São Paulo que faz um trabalho importantíssimo com relação a isso. Mas a gente consegue... porque tem que ser uma comunicação, uma engrenagem, né? Porque a gente sabe hoje que a burocracia para te pegar um prédio histórico, né? A burocracia que envolve restauração, tudo isso, ela demanda bastante, né? Sou um pouco leigo no assunto, mas a gente vê aí que às vezes até por isso que pode impactar. Franco, primeiramente, te parabenizar, agradecer o convite de nós estar aqui e também a todos que vão nos ver e escutar. Eu acho que a desburocratização tem que ser uma pauta independente da candidatura. Nós temos que procurar desburocratização e nós temos uma proposta muito interessante que é ter um escritório em Brasília, voltado principalmente à captação de recursos para trazer para a nossa cidade. Mas não só isso. Dialogar com o Congresso Nacional, porque o Brasil é muito grande. Hoje nós não podemos ter uma lei que rege certa situação para o nosso país inteiro, porque a situação no Sul é diferente que a no Nordeste. Tem muitas nuances. Então nós não podemos aplicar, às vezes, a mesma lei para todo o nosso estado maior. Então nós queremos também esse diálogo direto para poder entender as nuances de cada estado e poder trabalhar uma lei que seja justa e que desburocratize de fato para o empreendedor, principalmente para o jovem. O que nós queremos também com esse escritório? Que ele alimente os nossos empresários com editais que abrem constantemente no cultural, esportivo, enfim, em todas as áreas, que instrua eles a buscar, olha, abriu esse edital, vamos lá, empresário de Caxias do Sul, vamos lá, pessoas de Caxias do Sul, busquem esse recurso, tragam para nós, invistam. A prefeitura, ela tem que ser um facilitador e tem que fomentar a informação. E o Felipe, ele é um grande lutador nisso, que é nós divulgarmos a informação. Muito a nossa cidade hoje não é vendida porque não tem divulgação. Não tem a informação do que Caxias tem. E Caxias é riquíssima. É uma cidade linda. E muito por causa dessa grandeza da nossa Caxias, que o Felipe e eu estamos colocando o nosso nome à disposição para poder comandar Caxias. Porque o Felipe, a experiência que ele tem de vereador, de secretário, conseguiu ter um olhar muito amplo para a nossa cidade e detectou essa possibilidade que a gente tem de fomentar cada vez mais a nossa Caxias. Então, esse escritório em Brasília ele vai ser fundamental para o jovem empreendedor e para o empreendedor que já está consolidado no mercado. Então, nós temos como uma das nossas propostas essa, além de outras, que todo mundo que está nos escutando ou vendo vai poder ter acesso aos planos de governo. Perfeito. Quais as iniciativas que vocês pretendem implementar para melhorar também a qualidade da educação pública e o acesso ao ensino de Caxias? A gente sabe que dentro dessa linha do que a gente veio falando é o pontapé inicial para todo o resto, né? Para toda a formação, primeiro educacional e depois para a gente transformar essas pessoas nos bons profissionais. A gente acredita, primeiro, Franco, que é a educação infantil, né? Hoje nós temos uma deficiência de vagas muito grande
E a nossa chapa não tem qualquer tipo de preconceito com a forma com que o município possa auxiliar que essas crianças estejam dentro das pré-escolas. Sejam elas com vagas compradas junto às escolas, seja com parceria público-privada ou também com a construção de novas escolas. Então, é uma situação de análise de região, de localização dentro da cidade para ver qual a melhor forma que o município pode atuar. Porque muitas vezes não tem a necessidade de construir uma nova escola. Porque a gente tem que entender também que pensar no futuro, né? A pirâmide etária está invertendo. E se hoje nós construirmos muitos prédios, lá na frente eles não vão ter a efetividade que teria num período, no momento. Então nós temos que pensar economicamente também, mas o principal disso tudo é que as crianças estejam dentro das escolas, das escolinhas, porque tem um impacto na família. Normalmente, quando um filho não está numa escola de educação infantil, o pai ou a mãe não está trabalhando. Isso diminui a renda na família, isso tem um impacto direto no social dessa família. Então, nós não temos qualquer tipo de preconceito com o formato, desde que ele seja o melhor para a família e para o município. Então, acho que o primeiro movimento que nós temos que fazer é com relação à educação infantil. E com relação à educação no ensino fundamental, o município existem parcerias com o governo do estado através de escolas de ensino médio, né? Nós vamos manter essas parcerias e se algumas localidades necessitar ampliar, nós temos a liberdade, o contato total com o governo do estado para poder conversar com relação a essa situação. A qualificação permanente dos professores, né, e dos quadros das escolas é fundamental, isso está também no nosso plano de governo, além, né, da utilização efetiva das CIPAVs, que são as Comissões Internas de Prevenção à Violência Escolar, que no governo Sartori foi muito utilizada, teve um grande resultado, um grande retorno, e que hoje a gente não vê mais tanta efetividade, então nós vamos retomar essas questões que, na nossa visão, são importantíssimas para que a educação de Caxias do Sul retome diversos dos números que nós tínhamos antigamente, inclusive com relação à evasão escolar. Sabe, Franco, te fazer um relato que às vezes a gente pensa que não tem na cidade, mas tem e acontece muito. Eu e o Felipe, nós estamos andando muito por Caxias. Porque a gente entende o quê? Se a gente quer governar pro caxiense, a gente tem que falar, dialogar diretamente com o caxiense, para poder entender as suas peculiaridades e poder solucionar os seus problemas. Escutar tudo o que ele tem a nos falar. E entre essas conversas que a gente está tendo, a gente encontra muitas pessoas que não sabem ler. Ontem mesmo eu entreguei o nosso material para um rapaz que disse, olha, eu vou guardar porque tu veio falar comigo, mas eu vou pedir para minha filha ler porque eu não sei ler. Aquilo te dá um choque de realidade grande. A gente acha que não tem na nossa cidade. A gente acha que não tem, mas tem bastante. Nos bairros que são um pouco mais carentes, tem bastante. Inclusive, a questão da educação, que o Felipe muito bem colocou nas nossas propostas, é muito maior do que diretamente só a educação. Por exemplo, no governo Sartori, que é um dos nossos coordenadores de campanha, foi criado um restaurante por R$1. Porque a pessoa tem, o aluno em si, os pais, primeiramente, eles têm que sair de casa bem alimentados para poder absorver bem o ensino. Então a gente pretende também retomar, porque só ir na escola não basta, ele tem que ter toda uma infraestrutura e o Estado tem que intervir nisso para ele poder se desenvolver como ser humano. Então é importante nós colocarmos isso. Inclusive eu convido a quem quiser nos acompanhar nas redes sociais do Felipe e minha, que lá a gente debate as nossas propostas corriqueiramente para poder acompanhar as outras, porque aqui a gente vai falar de alguma delas, mas o nosso campo de visão e as nossas propostas é muito mais amplo do que a gente vai debater aqui. Então é importante para o eleitor conhecer todas as nossas propostas, porque eu tenho certeza que eu e o Felipe montamos propostas execuíveis, nada extravagante, que nós vamos atacar diretamente os problemas de Caxias e solucionar. E um deles, o nosso plano de governo, uma área muito linda, com propostas muito boas, é a educação. Então eu quero deixar um convite aqui nessa área, já que nós estamos falando disso, porque vale a pena o eleitor ir lá conferir nossas propostas. Perfeito, Michel e Felipe. Eu acho que a educação é o ponto crucial, principal para qualquer transformação, né? Qualquer coisa que vier depois disso, a gente precisa ter uma base muito bem elaborada, bem fortalecida, né? Para a gente poder fazer todo o resto do que a gente está falando, né? Dentro disso também eu quero fazer um ponto. Se existe uma possibilidade, eu não sei exatamente como que funciona nessa questão de grade curricular, tá? Eu vejo,
quando eu estudei e depois de ter estudado, eu vejo a questão de necessidade de uma atualização numa grade curricular, né? Eu sei que através do governo federal já foi, né, feito alguma coisa, mas entra num outro ponto, que é a questão do professor. Mesma coisa que você falou, vamos construir 20 escolas e gente para dar aula e formar pessoas para isso, né? Eu acho que também é um ponto que vai casar com todas essas questões. A gente tem que melhorar a qualidade do ensino. Eu acho que tem que ter uma atualização numa grade curricular, né? Eu não sei se tem como fazer municipal isso, federal mesmo, não tem o que fazer. Porque assim, por que eu falo isso? Eu tive um projeto que eu apresentei antigamente aí, para a gente da associação, do associativismo, trazer de repente isso. A gente está diretamente com grandes empresários, grandes gestores, pessoas capacitadas que poderia agregar, né, dentro de uma grade curricular do ensino, porém não pode, né, por questões não sei como que funciona exatamente, né, mas a gente não pode. Aí eu transformei esse projeto para entidades que não são escolas públicas, né, não são escolas municipais nem estaduais, mas para entidades, principalmente essas que são contraturno, Michel, que tu colocaste sobre alimentação, né, eles vão para a escola de manhã e à tarde vão para esse outro estilo de ensino, né, são diversos nomes que tem, mas são principalmente por apoio de doações, empresas que ajudam, né? Desse formato a gente levou lá para dentro e foi um espetáculo, né? A gente passou um dia lá com as crianças fazendo diversos exercícios, né? A gente arrecadou doações, levou para eles e tudo mais, e a gente viu que talvez poderia agregar de forma maior, a gente conseguindo juntar essas forças, né? A gente sabe que não tem como, já colocou, né, Felipe, que é a questão de MEC, mas existe alguma possibilidade, de repente, de a gente atrair todas as entidades, público-privado, alguma coisa que a gente poderia fazer, ou até, já vi projetos em outros lugares aí no Brasil, essas escolas contraturno, né? Por exemplo, eu coloco um ponto muito importante, que é o ponto que a gente defende, o empreendedorismo como mudança de vida. O empreendedorismo ele pode dar uma oportunidade para a família inteira, né? E a gente não conversa sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre economia, a própria política. Por que esse projeto que a gente está trazendo aqui com os candidatos é importante? Porque o nosso público jovem, ele nem sempre sabe o que está acontecendo na nossa cidade. E a política está completamente atrelada aos negócios. Então, é importante saber o que está acontecendo e as propostas nos quais estamos debatendo aqui, para a gente poder entender, esse plano de governo aqui é muito mais interessante para mim, o público que está nos escutando, do que esse, porque esse aqui ele vai priorizar o ensino dessa forma, daquela forma, para a gente, novamente, formar o indivíduo para poder largar ele depois no mercado de trabalho. Não, sem dúvida. E outra, né, Franco, a nossa chapa conversa muito com o jovem. O Michel tem uma ligação muito próxima com a juventude. E a gente tem escutado diversas reivindicações. E nós não temos nada contra a escola de tempo integral. Pelo contrário. Nós temos bons exemplos aqui na região. Inclusive, tem Flores da Cunha tem dado um grande exemplo de uma situação específica, e isso tem retorno. E outra coisa, o nosso governo não vai ter preconceito em parceria com entidade nenhuma. Nós estamos abertos a unir, nós precisamos voltar a unir Caxias. Caxias hoje está muito dividida. Exatamente. E nós pregamos a união, nós pregamos o equilíbrio, e a gente vai pregar o equilíbrio em todas as áreas, inclusive na educação, porque a gente sabe que precisa, e se existir uma possibilidade de convênio, de parceria, de troca entre o município e entidades, obviamente que vai ser muito bem aceito. Perfeito, Felipe. Franco, só contribuir uma parte que para mim é muito importante, porque eu nasci em Maximiliano de Almeida, uma cidade bem pequena, na divisa com Santa Catarina, e vim para cá, eu tinha 4 anos. E nós viemos uma família pobre. E muito que me motivou, quando cheguei em Caxias, a crescer no lado do empreendedorismo, foi eu ter referências. Então, eu não me lembro qual cidade que é, mas eu vi essa semana uma matéria com os empresários locais daquela cidade, Felipe, olha que interessante. Eles se reúnem, os maiores empresários, e têm um diálogo
com as crianças nos bairros com maior vulnerabilidade social, para estimular o empreendedorismo naquela criança. E isso dá certo, porque eu sou prova viva disso. Quando eu vi os grandes empresários administrando, enfim, eu me recordo muito bem que o meu sonho, uma vez, era fazer declaração de imposto de renda, porque eu achava o máximo. Eu achava o máximo. Sim. Poxa, eu quero chegar um dia lá. Então, essas pequenas coisas que tocam a gente e despertam um espírito que a gente tem que acender em toda criança e adolescente, que é buscar algo mais. E, às vezes, as crianças não tendo contato com o empreendedorismo, com pessoas de sucesso, elas se estagnam numa certa posição que elas acreditam que é o melhor, mas de fato não é. Então nós temos que apresentar os dois lados da moeda. Um lado ela tem a apresentação muito mais fácil, mas nós temos que levar o outro lado. E eu acho que as entidades, como o Felipe falou, são parceiras adequadíssimas para isso. Inclusive a entidade de jovens empreendedores. Que tem o diálogo direto com o empreendedor e tem que levar o exemplo, a história desses empreendedores para todo mundo. Eu sou um parceiraço para isso. Eu acredito que isso sim é transformação social. Eu tenho plena certeza disso. Como o esporte é, como a cultura é, como o fortalecimento da educação é. O empreendedorismo, levar bons exemplos de sucesso, transformam vidas. Concordo, Michel, até por isso desse projeto. No Papo Franco aqui é exatamente para isso. Começamos com a questão dos candidatos, entrevistando, né, trazendo essas demandas, mas depois a nossa continuação aqui vai trazer essas pessoas que fizeram da onde tudo que construíram, principalmente em Caxias, mas eu acho que a inspiração ela pode vir de qualquer lugar, né? Mas principalmente nós vamos fomentar aqui em Caxias isso, porque da mesma forma que você, eu também tive essa questão, né? Fui buscar capacitação, tudo por fora e inspirações de pessoas que fizeram. E aí isso foi onde me deu energia para continuar e saber que dava para fazer. E foi transformadora para mim. Perfeito, então. Questão de infraestrutura e saúde, Felipe. O que vocês pretendem dentro do projeto de vocês? As melhorias aí nessa questão de infraestrutura e saúde, assim como a gente sabe aí da questão de UBS e tudo mais, tudo que a gente precisa para melhorar e atender melhor a nossa população de Caxias. Bom, infraestrutura da saúde, né? Porque se nós formos falar da infraestrutura da cidade, nós temos um monte de coisa pra falar aí. E aí pode ter um programa só sobre isso. Porque a gente Caxias parou no tempo. E a gente tem que recuperar esse tempo perdido. As últimas grandes obras foram em 2012, no governo Sartori ainda, né? Então nós estamos beneficentes, mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre a infraestrutura. Na saúde, nós temos... quando a gente construiu o plano de governo, o MDB, o PSD, as pessoas da comunidade que nos auxiliaram, um dos grandes temas tratados foi a saúde. E a gente tem, de verdade, no nosso plano de governo, a saúde preventiva. O município precisa começar a entender a importância que a saúde preventiva tem e nós vamos retomar projetos que deram certo, que foram abandonados na cidade de Caxias do Sul. Entre eles, vou dar um exemplo aqui, o Vigimama, que era um projeto da época do governo Sartori, ainda que detectava o câncer de forma precoce nas mulheres. Infelizmente, esse processo não existe mais. Nós sabemos o quanto isso impacta na vida da mulher, impacta na vida da família da mulher que tem um câncer de mama. Então nós vamos retomar diversos processos e projetos que eram de prevenção às mais variadas formas de doença, e entre eles está o Vigimama. Nós vamos retomar o Bebê Tem Hora Certa, que era um processo que o município fazia, Secretaria da Saúde, Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, para levar informação para os jovens das escolas, porque nós tínhamos num período aí crianças de 10, 11, 12 anos, meninas grávidas. Então nós precisamos trabalhar a prevenção com relação a esse assunto também. A detecção precoce do autismo, de essas outras várias situações que hoje estão muito mais em evidência, e o município precisa antecipar tudo isso. A questão do câncer infantil, o câncer tipo 1, que afeta diretamente as crianças. É muito sofrido uma criança que tem o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, desculpa. Diabetes tipo 1, ela afeta diretamente a vida das crianças e das famílias, consequentemente. Tenho trabalhado muito isso nos últimos anos. Então, isso também está no nosso plano de governo. A integração do sistema da saúde de Caxias do Sul, né? Precisamos integrar. A telemedicina precisa ser colocada em prática urgentemente. Já tem autorização de todos os órgãos de saúde. O município precisa entrar nisso. A descentralização da distribuição de medicação é importantíssimo também para as famílias que são atendidas. A gente vê como é que está o SES hoje, com filas absurdas. Então, nós precisamos descentralizar a distribuição de medicamentos.
a necessidade ou não de novas unidades básicas de saúde. Isso é algo que tem que ser feito com muito critério para poder atender o maior número de pessoas em Caxias do Sul. Então, essa é uma questão de infraestrutura também. Então, são várias ações que o município precisa fazer, mas eu vou te reportar aqui uma das que a gente acha que são uma das principais, que é a contratação de exames e consultas. A fila hoje ela é absurda, as famílias não conseguem atendimento, não conseguem fazer o exame, não conseguem ter a consulta. Nós vamos usar exemplo de onde já deu certo. Nós não temos medo nenhum em copiar o que deu resultado e o que entregou para a comunidade, que é o nosso principal foco. Então, eu tenho certeza do que o que foi feito em Bento Gonçalves na compra através de chamamento público, de consultas e exames, deu um resultado e a gente vai implementar isso em Caxias do Sul porque a gente precisa devolver para a comunidade a celeridade em questões que são muitas vezes importantes, fundamentais e que podem lidar com a vida da pessoa. Então, esses são alguns pontos que nós temos muito claro no nosso plano de governo e que nós vamos implementar, mas começar sempre com a saúde preventiva. Nós podemos e temos a obrigação de prevenir as mais variadas doenças e questões, inclusive, né, que a comunidade muitas vezes não precisa nem sequer ir até o UBS ou parar lá no postão ou na UPA da Zona Norte. Então, a saúde preventiva vai estar muito presente no nosso governo. E, Felipe, uma cidade como Caxias, tão grande e tão, vamos dizer assim, a gente tem, quem circula por Caxias, né, tu vai para os grandes interiores ali, é muito grande, né, às vezes a gente nem imagina que está ainda em Caxias, né, como conseguir fazer isso de forma, educar o cidadão para ele fazer a preventiva? Como consegue levar essa informação para ele que está tendo, por exemplo, um projeto, né, do Vigimama, né, tu falaste, Vigimama, para as pessoas irem, né, porque a gente sabe que a gente tem, dentro da própria educação, a gente acaba indo no médico depois que, né, não tem a preventiva, só depois que aconteceu alguma coisa, né. Eu acho isso muito importante. A gente fez um projeto também, uma vez num ônibus, né, foi lá para Minas Gerais, a gente fez um ônibus que era para prevenção, ele circulava remotamente pelos interiores, e eu achei um projeto sensacional e te questiono nessa situação porque a gente vai para Loreto, né, lá no interior de Caxias, lá, como que essas pessoas conseguem? Através das UBSs, a divulgação, como que vocês planejam fazer isso? Através das UBSs, isso era feito, inclusive, quando no governo Sartori existiam sábados que eram somente para tratar o câncer de mama. Legal. Então, campanhas educativas, divulgação e parceria. Né? Nós temos tantas entidades que trabalham a questão do câncer em Caxias do Sul hoje, que se não fossem elas, a situação do município estaria muito pior. Então, nós temos que valorizar as entidades, mas o município tem o dever de ser o líder desse processo. Tem o dever de ser o líder e o município está carente de lideranças. Então, o município precisa liderar e é dessa forma. Né? Com a criança, o bebê tem hora certa, a atuação nas escolas. E aí não é sozinho, não é a Secretaria da Saúde que vai fazer sozinho isso. É com a educação, é com a cultura. São vários movimentos que precisam ser feitos. Mas quem tem que liderar é o município. Então, as UBS são fundamentais e com relação específica ao Vigimama, alguns sábados eram reservados para isso. Que o município atendesse as mulheres com relação ao câncer de mama. Inclusive, Franco, está no nosso plano de governo também que vai auxiliar muito no exemplo que tu falou, é a telemedicina. É, um ponto que eu ia perguntar isso. O que falta para a telemedicina funcionar? A gente sabe que foi um ponto bem importante de aprovação, acho que é federal, né, Felipe? Para conseguir liberar a telemedicina. Aí conseguimos e falta executar, vamos dizer assim. O que seria o ponto principal, assim, de governo? Como começaria esse projeto? Tem que efetivar, o município tem que efetivar. Tem um corpo técnico dentro da Secretaria de Saúde muito qualificado, né? As questões internas, o município também tem condições de executar isso. Agora, o município tem que ser parceiro do servidor também. Não tem que só fazer enfrentamento com o servidor. O servidor vai ser parceiro de fazer esse processo. E isso vai funcionar. Então, é colocar na prática. Nós temos pessoas dentro da Secretaria da Saúde com uma grande experiência. E a telemedicina é mais uma etapa desse processo todo. Ele vai gerar economia para a saúde, porque ele vai antecipar vários processos, vai permitir com que as pessoas sejam melhor tratadas, né? E vai diminuir as filas também. Então, é execução. Nesse momento, a execução tem autorização, tem que executar. Eu vou um pouco mais longe aqui, Franco. Eu acho que Caxias do Sul ela tem que dialogar mais com a tecnologia.
Depois o Felipe vai falar comigo, mas enfim, não tenho como deixar de trazer alguns exemplos. 2023 eu estava comemorando o agendamento de consulta por telefone. 2023. Eu me lembro que o meu primeiro telefone na minha casa foi em 95. Poxa vida, a gente tem que trazer tecnologia. Uma coisa muito confortável quando nós sentamos para conversar com o seu plano de governo foi as conexões de ideia entre o Felipe e eu. A tecnologia aliada ela tem que ser explorada ao máximo possível, ela será no nosso governo. Então, primeiramente, hoje o aplicativo... A minha mãe tem 72 anos, ela domina as redes sociais. Tenho certeza que ela não vai ter dificuldade nenhuma para compreender e aceitar até a medicina e um aplicativo para agendamento de consulta ou tirar dúvidas e tudo mais. Então, nós vamos chegar aos pontos mais distantes do núcleo central de Caxias do Sul com a telemedicina. Atendimento daqui a pouco por telefone, né? Que a rede de internet não é muito viável, muito forte. Então tem como se fazer. Inclusive nós temos aliás com agentes de saúde. Agentes de saúde no interior conhecem casa por casa. E elas vão ser nossas aliadas nessa luta porque é do interesse delas também. Perfeito. Então nós temos as armas, nós temos as pessoas, só precisamos fazer o mais simples, colocar em prática. Não, e mais, Franco, só para concluir, o Estratégia Saúde da Família, hoje que é fundamental na prevenção das doenças no município, na celeridade desses processos todos, que são feitos por pessoas diretamente nas residências. Na região toda, o município com maior deficiência e maior déficit é Caxias do Sul. Nossa, um dado importante para trazer aqui para a gente repassar, né? Se tu deixar nós falar aqui. Não, vamos pontuando tudo que vocês acharem muito importante, né? A gente sabe que se fosse entrar nas entrelinhas de tudo que é pensado para uma cidade tão grande, para tantos assuntos importantes, saúde, educação, né? Tudo que abrange uma cidade, né? Eu sei que nós temos algumas horas, né? Tu vê, não é por acaso que o Felipe tá todo esse tempo como vereador e como também se somou como secretário. O conhecimento da cidade é vasto. Então nós podemos ficar aqui conversando. Eu também estou na política desde os meus 17 anos, nós temos muito a contribuir. Por isso que eu estou aqui junto com o Felipe, porque ele está preparadíssimo para assumir nossa cidade. Preparadíssimo. Perfeito, Michel. Questão agora, então, vamos lá. Questão de como vocês pretendem lidar com o combate à criminalidade, né, na nossa cidade, que também a gente vê um índice crescendo, para garantir a segurança dos nossos moradores aí da cidade. Eu vou começar te respondendo pelo nome da secretaria. A Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social. Quando ela foi instituída lá no governo Sartori, e nós não estamos sendo chato aqui trazendo o governo Sartori toda hora, mas a gente está trazendo exemplo do que deu certo. E o Michel já disse, Sartori é um dos coordenadores da nossa campanha e tem nos ajudado muito nesse momento, inclusive a pensar a cidade. Então, a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social ela é fundamental porque ela tem a capacidade de articular todos os órgãos de segurança. Isso já foi feito. Nós vamos incentivar o retorno efetivo do policiamento comunitário, que infelizmente nós tivemos um governo, né, que aqui em Caxias do Sul rompeu com o Estado, né? Nós tivemos um aventureiro aqui em Caxias do Sul que rompeu com o policiamento comunitário e a gente sabe o quanto isso impacta na cidade. Então, o fortalecimento da área de proteção social ele é fundamental em todos os movimentos, sejam de mulheres, de idosos, dos crimes raciais, da prevenção aos crimes, as CIPABs, essa questão que eu falei da educação antes, mas ela entra aqui na proteção social também. E o grupo de gestão integrada no município, que reúne todas as forças policiais, ele tem que ser potencializado. Porque hoje nós temos o cercamento eletrônico, o que nos auxilia muito, né? Nós temos a Guarda Municipal, que tem um papel importante dentro do município. Nós conquistamos, através do nosso mandato, o cartório de idoso. Caxias não tinha um cartório de idoso até 3, 4 anos atrás. E hoje nós temos o cartório de idoso. Então, a proteção social ela vai em todas as vertentes. E o município tem que atuar na sua faixa, que é a questão preventiva, né? Aí a questão de prisão, Temos força, é a Brigada Militar, que tem que ser, e sempre foi parceira do município e seguirá sendo. Nós temos um respeito muito grande pela Brigada, pela Polícia Civil, enfim, todos os órgãos de segurança. Então, na nossa visão, o município tem que atuar na sua faixa, que é a questão da prevenção através da Secretaria de Segurança. Essa secretaria hoje, ela existe, ela é ativa? Ativa. Só não
na nossa visão, ela não está entregando aquilo que pode entregar. Tá adormecida. Tá ativa, mas tá adormecida. Entendi. Mas só para complementar que eu acho que o combate à criminalidade são somas de 2 fatores que nós já falamos agora há pouco. Qualificação na educação e levar exemplos positivos à sociedade. Eu acho que a soma desses 2 fatores o resultado é a diminuição da criminalidade. Perfeito. Concordo contigo. Eu acho que, como eu falei antes, né, a educação é o pontapé inicial para todo o resto. Né? Então, vai por isso é importante as CIPAVs. A questão agora também, a gente falou um pouco ali no início sobre isso, mas agora mais para fomentar realmente, assim, quais são as propostas para criar e gerar emprego em Caxias? O que vocês têm de proposta de governo em cima disso, né? Tanto para a juventude, mas também a gente vê uma fila no Cine hoje gritante de pessoas, né, não mais jovens, né, que também é um grande problema, né, numa curva ABC que existe, né, Felipe e Michel. Começa ali, existem alguns projetos para os jovens, né, tem CIE, tem um monte de projetos para os jovens, questão de Senai ali e tudo mais. Depois de uma certa idade, a pessoa começa a perder, né, esse espaço no mercado de trabalho. E eu vejo que, assim, eu como empresário, a gente pega o ponto inicial da jornada de trabalho, o jovem, que ele não tem a experiência. A gente pega o cara que já está com experiência e tem uma certa idade viril, que consegue trabalhar, tem, né, essa questão. E nós pegamos o final dessa ponta, que é aquele cara mais velho, porém ele é o cara que tem a disciplina, é aquele cara que não falta, né? Tem aquela situação ali. Porém, ela não teve, lá no início, a capacitação, né, para lá no final ele tá mais tranquilo. Então tem gente que nos procura, né, deixando o currículo pedindo por favor um emprego. Só que lá que eu falei, a gente pega uma folha em branco, né, e tem pequenas empresas que não têm o tempo para capacitar esses jovens, assim como grandes empresas que nós temos em Caxias que têm projetos próprios de capacitação, né? Então, para um geral, assim, o que vocês planejam para a gente gerar mais empregos? Aí a atuação direta na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E muito aquilo que nós falamos no início aqui já, né? Da qualificação, o município ser parceiro na qualificação da mão de obra, né? Do incentivo à instalação de novas empresas, seja através de um condomínio industrial em pontos a serem definidos. Acredito que no aeroporto de Vila Oliva é um ponto importantíssimo para o futuro. Outros locais na cidade, não temos preconceito com relação a isso também. A gente acredita que o incentivo à incubadora, ele deve retomar, porque a nossa incubadora de Caxias já entregou e já desenvolveu diversas empresas. Nós precisamos retomar isso com força. A gente acredita também que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um papel fundamental, que é na busca ativa de empreendedores. Isso acontece em São Paulo já. Então, nós temos que fazer a busca ativa desses empreendedores. Nós vamos criar, inclusive, para ajudar o jovem empreendedor ou o cidadão empreendedor, nós vamos criar, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Caxias Cast, que é um espaço tipo esse aqui. Uhum. São Paulo hoje tem e oferece de graça para a comunidade. Então, o novo empreendedor que quer divulgar sua marca, quer divulgar seu produto, quer divulgar o seu trabalho, ele vai poder fazer, através do Caxias Cast, um espaço de divulgação do seu produto. O município entrega pronto para ele esse material. Ele vai lá, grava, desenvolve o seu projeto e o município entrega isso. Enfim, parceria com o Sebrae, enfim, todos os S's, né? Sim, o município tem que ter parceria com todos eles. Com as grandes entidades da cidade é fundamental também. E mais do que isso, né, Franco? O que nós conversamos antes, aeroporto, rodovias, parceria com os municípios da região, tudo isso tem impacto na geração de emprego e renda e na atração de novas empresas. Então, nós não temos qualquer problema em falar sobre essa temática, porque o município está muito parado, está atrasado nisso. Nós tivemos a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul há muito pouco tempo atrás. Nós não vimos nada que o município tenha feito para atrair empresas para cá, que empresas desapareceram. E quem está na rua, como nós estamos aí, Michel, andando e conversando com a comunidade direto, tu escuta muitas pessoas: eu não vou pegar porque eu não voto aqui o teu material. Tu veio de onde? Não, eu vim agora, eu vim de São Leopoldo, eu vim de Canoas, eu vim de Cruzeiro do Sul, eu vim de Lajeado, Então as pessoas vieram para cá e o município não está oferecendo oportunidades. Então aquela questão do incentivo à ocupação de prédios históricos também
é um fator gerador de emprego e renda. E nós temos uma situação muito importante aqui na cidade, que é a Maesa, que também vai gerar muito emprego e muita renda para Caxias do Sul. Então, são vários movimentos que nós vamos fazer no governo para que isso possa auxiliar as entidades, as empresas e principalmente a população de Caxias a ter emprego e a ter renda para sua família. Especificamente falando da área da cultura e do turismo, o Felipe, que é um grande batalhador nessas duas áreas, que tem ideias fenomenais que estão também no nosso plano de governo, nós vamos potencializar e muito o emprego. Com rotas turísticas, com rotas das mais variadas, valorizando as empresas atuais, trazendo novas, mas não esquecendo das que já estão aqui. Então, o nosso plano de governo também nessa área ele é muito bonito, porque a gente tem ali desenhado uma Caxias futurista, né? Uma Caxias, uma gestão que o Sartori fez, que ele deixou diversos projetos de 20, 30 anos adiante, que a gente foi esquecido, infelizmente, com o passar dos anos, e a gente quer retomar pensando Caxias 20, 30 anos para frente. Então, nós temos, nesta área, principalmente, do desenvolvimento, da criação, da geração de empregos, ótimas oportunidades, ótimas ideias, como eu sempre falo, fáceis de implantar. Só basta a gente ter o corpo técnico que vá lá e dialogue primeiramente com os empresários de determinada região ou em geral e a gente coloque em execução o que está no nosso planejamento, que é a parte mais fácil. E hoje nós temos já, né, Franco, 2 financiamentos do município que deram um grande resultado, que é o Financiamento Municipal do Esporte, que é o FIESPORT, e o Financiamento Municipal da Cultura, que é o Financiarte. E nós vamos criar o Financiamento Municipal do Turismo. Esse para nós é um ponto-chave, porque nós vamos incentivar muito as entidades, muitas empresas, os empreendedores de todo o trade turístico a que tenham um incentivo diferente também para criar os seus projetos, atrair grandes eventos, criar grandes eventos e que isso vai fomentar também a geração de emprego e renda muito forte na cidade. Nessa questão de atração de empresas, Felipe, a gente sabe que hoje para atrair uma empresa a gente tem que dar benefício, não sei se uma isenção fiscal, alguma coisa para trazer as empresas para cá, né? São 2 pontos, né? Claro, existem essas empresas que não existem mais, né? Você foi, infelizmente. E existem empresas competitivas que a gente, num teor até estadual, a gente perdeu muito para vizinhos aí de outros estados, né? Eu vejo isso até alguns amigos aí de colegas de empresas aí que fizeram isso por questão de isenção fiscal, né? Existe já estruturado alguma coisa para essa questão de atrair as empresas para Caxias? Ou vai ser um ponto a ser montado, de repente até um ponto a ser discutido com as próprias entidades que representam as classes, né? Que eu acho que eu representando a AGE, eu acho que tem diversas ideias para isso, tá? Então, por isso que eu pergunto de que forma que vocês pretendem atrair empresas para cá. A forma principal é o município com as entidades. É pensar junto. Não tem alguém que vá fazer a solução para isso de forma isolada. E quem vai ter que ajudar o município a pensar o formato são as entidades que representam as empresas de Caxias do Sul. Porque nós precisamos o quê? Primeiro que as que estão aqui fiquem. Primeiro ponto, as que estão aqui fiquem. Como é que vamos atrair novas? Né? A gente já deu aqui vários exemplos do que pode ser feito. Mas o que as entidades têm para sugerir para mim e para o Michel, no nosso governo, para que a gente atraia novas empresas? O que deve ser feito? Né? Que forma deve ser? É com isenção de impostos? É com parceria na aquisição de terrenos? É na redução do IPTU? Na redução do ISS? As entidades vão ter que ajudar a formar esse movimento, porque tem que ser algo de Caxias. Não tem que ser algo do governo ou das entidades. Tem que ser algo da cidade. Perfeito. E que isso permaneça. Então, né, já falei várias vezes, nós não teremos preconceito em sentar com as entidades e pensar um plano para Caxias do Sul. Porque nós temos que pensar em quem está aqui, quem acredita na cidade e quem a gente tem interesse de atrair para que venha ajudar a construir a cidade. Perfeito. As entidades que vão trazer as dores, né? Exatamente. Então... O nosso escritório em Brasília vai auxiliar muito isso. Porque ele não vai só trazer para nós recursos, mas vai dialogar politicamente no Congresso Nacional e viabilizar coisas importantes para nós. E uma coisa que a nossa chapa apresenta, só a nossa apresenta, é a facilidade de diálogo com o governo do Estado e o governo federal. Só nós vamos ter facilidade de dialogar com esses 2 governos e trazer coisas boas para o nosso município.
É importante, né? Sozinho. Fundamental. Importantíssimo. Fundamental. É importantíssimo. Então nós temos essa qualidade que o Felipe, que é um excelente, que dialoga muito com as pessoas, não tem problema nenhum, eu também, que nós temos também a apresentar, que se soma às nossas propostas, que é a facilidade de comunicação e diálogo com os demais governos. Entendido. Aproveitando o gancho, Felipe, tu falaste sobre a questão de turismo, né? Ponto bem forte nessa tua campanha, né? De questão de fortalecimento. Quais são as estratégias aí para desenvolver o setor turismo de Caxias? Primeiro que nós temos um trade turístico muito qualificado em Caxias do Sul. O município tem que ser o incentivador deles. Então, o primeiro ponto é a criação do financiamento municipal do turismo. Incentivar aos roteiros turísticos que já existem hoje, que eles ganhem corpo. Nós temos aí o turismo religioso muito forte em Caxias do Sul. Temos o Caminho de Caravaggio, que não acontecem só caminhadas, mas acontecem provas de longa distância de corrida, que são referência mundial já. Retomando agora, né? Nós ajudamos, inclusive como vereador, ajudamos a retomar o caminho do Padre Esquiavo. Também vai ter uma grande prova já, a ultramaratona do Padre em novembro. Então vai fomentar o turismo e o esporte no mesmo movimento. Né? Nós temos, em Caxias do Sul, nós temos interior, temos centro, temos prédios históricos. Nós temos tudo em Caxias do Sul. Nós temos que saber explorar e o município tem que ajudar a vender isso para fora. Temos o turismo industrial forte? Sim. Temos uma rede hoteleira forte? Sim. Temos que atrair novos eventos? Sim. Temos que potencializar os roteiros turísticos existentes? Sim. Então o município precisa entender a importância que tem o turismo, porque é uma das áreas que mais vai gerar emprego, vai gerar renda, que é uma das áreas que mais faz isso no mundo. E Caxias do Sul, infelizmente, não explora da forma como deveria. Então eu tenho convicção que todos esses movimentos, e nós temos um movimento que é o turismo esportivo, que muito pouca gente entende a importância e o tamanho que tem. E eu sempre coloco o exemplo que nós estamos vivendo em 2024 em Caxias do Sul. Quantas pessoas vieram de fora de Caxias para assistir os jogos do Caxias, do Juventude, do Inter e do Grêmio que aconteceram aqui? Quantas pessoas vieram de fora de Caxias do Sul para assistir esses jogos? Eu tenho convicção que foram mais de 100 mil pessoas. Em dia de jogo, a cidade... Quantas pessoas vieram para assistir? Vocês peguem os dias que tem jogos grandes aqui, se existe lugar para almoçar em qualquer galeteria da cidade. Exato. O Galeto ao Primo Canto é bem de natureza imaterial do município. Nós temos que explorar a nossa gastronomia, que é diferenciada de qualquer lugar. Então, o turismo esportivo ele entrega muito. Nós temos a meia maratona de Caxias, que na última edição vieram atletas de 23 cidades. Nós tivemos agora há pouco uma competição de futebol de mesa aqui, que vieram 200 botonistas. Né? Dando exemplos de algumas modalidades esportivas. Sim. Nós temos o Caxias do Sul Basquete, que divulga a cidade para o Brasil inteiro. Né? E também atrai gente, atrai pessoas, atrai imprensa, atrai a mídia nacional. Então, o turismo, na nossa visão, ele é fundamental e ele vai ser potencializado sim em Caxias do Sul. Chega de só discurso de que vamos incentivar o turismo e quando tu vê a Secretaria de Turismo é que menos tem recurso, junto com a agricultura e junto com outras. Então, o município precisa investir. E nós tendo a garantia do financiamento municipal do turismo, nós vamos ter a garantia que a Secretaria de Esportes tem, que a Secretaria da Cultura tem para fazer o mínimo que o turismo merece em Caxias do Sul. Então, temos vinícolas, temos cervejarias, temos prédios históricos, temos muito para explorar o turismo. Nós temos aqui obras importantíssimas em Caxias do Sul. Temos o Monumento Nacional Imigrante, que esse ano faz 70 anos, que tem que ser explorado. Enfim, o turismo de Caxias do Sul merece uma outra visão e nós vamos dar o valor que ele merece, porque a gente acredita muito no movimento do turismo. Franco, eu vou pedir licença aqui para ti, pro Felipe. Eu quero me desvestir da capa de candidato a vice e falar como empreendedor de Caxias do Sul. E linkando com o empreendedorismo, e quero falar especificamente do turismo, mas mais da Festa da Uva. Qual o incentivo da prefeitura hoje, quando tem a Festa da Uva, para colocar nos estandes das empresas de Caxias do Sul? Vem mais empresa de fora do que de Caxias do Sul, que contribui tributariamente para cidades de origem do que para nossa. Eu, no meu empreendedorismo, nunca chegaram para mim. Olha, vai ter a Festa da Uva, uma riqueza da nossa cidade, uma festa linda, que é o símbolo da nossa luta, dos nossos ancestrais. Coloca lá a empresa de vocês. Vamos potencializar o nosso comércio, as nossas indústrias. E eu repito, para mim é inadmissível hoje vir mais empresas de fora para minha maior festa, deve ser a maior festa do Brasil, do que ter as nossas aí. É um negócio que eu não consigo entender e não consigo aceitar como empreendedor.
Então eu acho, Franco, como eu falei antes, tem coisas singelas, pequenas, que a gente pode alterar, que vai ter um significado gigante na nossa cidade. E aqui eu aproveitei o link, desculpa até sair um pouco do assunto, mas é um desabafo que eu tinha que fazer, já que nós estamos no espaço de empreendedorismo, para falar isso. Isso é um exemplo de diversas atitudes simples que a gente pode fazer que vão ajudar muito no desenvolvimento do turismo e do empreendedorismo na nossa cidade. É um exemplo de muitos que a gente tem mapeado e que a gente vai fazer a partir do dia 1º de janeiro, quando o Felipe for o prefeito. Eu acredito que a conversa entre poder público, privado e as entidades também, né, da qual representa as duas classes, é extremamente importante para todos os setores que nós conversamos até agora, né? Não somente turismo, mas para todos os demais ali que já falamos até então. E nessa questão, Felipe, da questão do turismo, né? Esse financiamento municipal do turismo. Esse vai ser um recurso para apresentação de projetos nos moldes do que acontece no esporte e na cultura. Ah, perfeito, entendi. Então, o pessoal tem um projeto lá que vai, de alguma forma, fomentar o turismo, uma vinícola que quer trazer uma visitação, quer montar um café, alguma coisa assim. Criar um evento, quer atrair um palestrante, enfim. Perfeito. O formato depois vai se discutir as linhas de financiamento, mas o que existe hoje no esporte e na cultura deu muito certo e o turismo precisa disso. Perfeito. Dentro dessa linha que nós falamos, né, a gente tem que inovar em todos os sentidos, né? E quais são os principais pontos que vocês pretendem apoiar? Startups, que também dentro da linha de turismo a gente vai atrair muita gente de fora, né? A gente vê cidades aí que foram se posicionando para essa linha da inovação e startups e elas foram se consolidando e transformando em referência, né? Questão de algumas reuniões que eu já participei sobre hub de inovação em Caxias, que não... Até onde eu sei não saiu, né? Quais são esses principais pontos que vocês acham importantes aí para essa... É o que nós comentamos algumas coisas antes, tu falou outras agora. O município não pode estar distante dessa área. E aí, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um papel fundamental nisso. Nós temos entidades que trabalham muito com relação, né? Temos o Trinopolo aí que tem um papel importantíssimo nisso. Já estivemos ouvindo o Trinopolo, inclusive, né? Nos trazendo algumas reivindicações. Então o município vai incentivar, sim. O município tem que ser incentivador e tem que fazer a busca ativa dessas pessoas, desses jovens, desses estudantes. E mais do que isso, não tem como fazer isso sem parceria com a universidade. Temos que ter a universidade junto. E a UX, na minha visão, é muito pouco explorada em Caxias. Muito pouco explorada. E nós vamos fazer todas as parcerias possíveis com a universidade, porque é fundamental que a gente desenvolva isso. Então, no nosso governo, essa área vai ter muito incentivo, sim, porque a gente percebe que é um movimento que está hoje e que vai permanecer por um bom tempo. E hoje nós estamos com uma cidade atrasada nessa área toda. Perfeito, Felipe. Eu acho que é bem importante, né, esse ponto. A gente também, pela AD Caxias, né, a gente trouxe o CONED, né, no qual foi uma ponte bem importante com a universidade para a gente realizar. E tu vê como tudo isso está atrelado quando eu falo poder público, privado e entidades. Realizando o CONED aqui em Caxias do Sul, para quem não conhece, o CONED é o Congresso de Empreendedorismo Digital, né? A gente trouxe capacitação, a gente trouxe turismo, pois trouxemos palestrantes de vários estados aqui do nosso Brasil e também o público, né? Na primeira edição foram 300 pessoas, na segunda edição já batemos quase 600 pessoas. Então, e são pessoas de toda a região nossa aqui e fora do estado também. Então, como é importante, né? A gente vê pouco isso, né? Poucos movimentos para trazer a capacitação, que é esses pilares que a gente prega dentro da AGE, né? Capacitação, conexão, que é o que estamos fazendo aqui, a informação para poder levar para o jovem, né? Então, eu acho que isso é bem importante e mais uma vez reforço, né? Que eu acho que é extremamente importante essa conversa público, privado e entidades, né? E para findar aqui, pessoal, eu sei que a gente, que nem eu falei antes, né? A gente poderia estar conversando aqui por mais umas 3 horas e teria assunto, mas... por que o pessoal que está nos assistindo agora de casa deve votar em Felipe e Michel? Porque a gente acredita em Caxias. Nós temos um sonho de ver Caxias voltando aos patamares que já atingiu e que a gente possa fazer Caxias do Sul crescer, ser feliz de novo, com inovação,
com desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda, com oportunidades para todos, com uma saúde ágil, com uma educação que entrega para o nosso jovem, que os pais fiquem despreocupados com relação a tudo isso. A gente acredita muito em Caxias e eu tenho certeza que a cidade precisa ser modernizada. Hoje a cidade ela está suja, está abandonada, a zeladoria não funciona e nós precisamos devolver Caxias do Sul para uma cidade que já foi a cidade mais limpa do Brasil, que já foi a capital brasileira da cultura e que nós temos condições sim de entregar isso, porque a gente acredita nisso. Eu e o Michel estamos nessa caminhada com pessoas que têm nos ajudado muito. Nós temos o Sartori, temos o Rigoto, temos o Búrigo, temos o Darley, temos a Ana Amélia, temos o Simon, temos muita gente que está com a gente e principalmente as pessoas que têm nos procurado diariamente para trazer o apoio, que estão entendendo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa de cidade. E eu estou muito tranquilo em estar numa coligação MDB-PSD, nessa parceria que nós começamos. E o PSD indicou o nome do Michel para ser o vice nessa chapa e a gente tem um pensamento muito parecido e tenho certeza que a gente vai construir uma Caxias melhor para todo mundo, porque Caxias do Sul precisa voltar feliz. Então, dia 6 de outubro, Felipe e Michel é 15. Michel. Muito rapidamente, direto. Felipe e Michel representam a renovação na política caxiense com a segurança de quem já fez muito. Porque o Felipe com 45 anos, eu com 32, agora um recado direto ao empreendedor, principalmente ao jovem como eu, nós temos um momento ímpar na nossa cidade. Porque nós vamos juntar um candidato experiente politicamente como o Felipe, a minha visão da vida privada, e a soma desses dois fatores vai gerar o desenvolvimento de políticas de fato boas para toda a sociedade. Não só para um lado, porque nós temos a experiência completa, a experiência pública e a experiência privada. E isso somado é o sucesso de uma gestão de qualidade, uma gestão efetiva que vai trazer resultado. Então, como eu digo, Felipe e Michel representam a renovação de fato. É um momento ímpar em Caxias. Então, quem quer de fato ver a nossa Caxias pujante mais uma vez, limpa mais uma vez, vota Felipe e Michel. Perfeito, pessoal. Agradecimento, Felipe e Michel, aí pelo tempo. A gente sabe que agora em momento de campanha é uma correria e vocês abdicaram aí de uma hora para a gente poder estar debatendo e trazer essa informação, da qual eu acho importantíssimo para o nosso jovem empreendedor, né? Como eu falei anteriormente, a política está completamente atrelada aos negócios, na nossa vida social, profissional. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer. Agradeço muito vocês aí. E você que nos escutou até agora, muito obrigado. Se inscreve no nosso canal. A gente vai estar aí em todas as redes sociais também. Então, acompanha a gente, Papo Franco aí, para acompanhar os próximos projetos que nós vamos estar trazendo aqui na mesa e também depois os cases de inspiração aqui da nossa cidade. Muito obrigado.